Olá, meus amores! Como que foi o dia de vocês? Espero que tenha sido ótimo, certo? Hoje vamos para mais uma aulinha na disciplina de português. O conteúdo de hoje se chama Número do Substantivo, certo? É um conteúdo novo que se encontra na página 82 do livro didático de vocês. Vamos lá? Prepare seus materiais para que façam suas anotações, certo? Além de sofrerem variações de gênero, ou seja, além do substantivo sofrer variações em masculino e feminino, também podem variar em número, ou seja, podem ser consideradas singular e plural. Então, é o que a gente vai ver hoje, singular e plural, certo? Vamos entender o que indica o singular. O singular indica apenas um ser. Exemplo, a boneca. Estou falando de uma única boneca. Então, novamente, singular indica apenas um ser. O plural já indica dois ou mais seres. Exemplo, as bonecas. Ou seja, estou falando em várias bonecas, certo? Então, singular, único ser, plural, dois ou mais seres. Agora vamos entender um pouco como passar as palavras do singular para o plural, certo? As palavras terminadas em vogais A, E, I, O, U, somente acrescentamos o S. Exemplo, o banheiro, os banheiros. Já as palavras terminadas em R, S, Z, acrescentamos no final S, certo? Exemplo, o pintor, os pintores, o freguês, os fregueses, a raiz, as raízes. As palavras no singular terminadas em M, acrescentamos NS para formar o plural. Exemplo, o homem, os homens, o capim, os capins. As palavras terminadas em L, eliminamos o L e acrescentamos is. Exemplo, o animal, os animais. Já as palavras terminadas em an terá várias variações, certo? No qual ou colocaremos o S no final da palavra, ou podemos substituir por ões ou ães. Vejam os exemplos. A mão, as mãos. O botão, os botões. O pão, os pães. E as palavras terminadas em N, no singular, o plural, acrescentamos o S, certo? Um exemplo é o abdômen, os abdômens. Vimos alguns singular e plural. Agora veremos que é possível também transformarmos frases no plural ou no singular. Veja esta frase. O limão está no embornal. Esta frase está no singular, ou seja, indicando um único elemento, certo? Vamos transformá-la no plural. Como ficará? Os limões estão nos embornais, certo? Agora, estou indicando mais de um ser. E tive que alterar todas as palavras da frase. Então, é isso. Para transformar as frases, vocês terão que ver se há necessidade de modificar todas as palavras da frase. Vamos observar esta outra frase. Compramos pastéis, couves e uns pardais. Ou seja, ela indica mais de um ser e está no plural.
Agora vamos transformá-la no singular, indicando um único ser. Comprei pastel, couve e um pardal. Os substantivos compostos também formam o plural de diversas maneiras, certo? Vamos aos exemplos. As duas palavras serão transformadas no plural quando o substantivo for formado por. Primeiro exemplo, substantivo mais substantivo. Ou seja, a palavra carta-bilhete é uma palavra composta no qual as duas palavras são substantivos, certo? Então, quando isso acontecer, todas as duas palavras serão transformadas no plural, no qual ficará cartas, bilhetes, certo? Outro exemplo de palavra composta é quando for um substantivo mais um adjetivo. Exemplo, temos a palavra sabiá preto, que é uma palavra composta no qual sabiá é um substantivo, preto é um adjetivo. Quando isso acontecer, adjetivo mais substantivo, iremos transformar as duas palavras no plural, no qual ficará sabiás pretos. E também as duas palavras serão alternadas para o plural quando acontecer de ser um numeral mais um substantivo. Exemplo, terça-feira, certo? Terça é um numeral, feira, um substantivo. Então, iremos modificar as duas palavras, no qual ficará terças-feiras, certo? E também pode acontecer de uma palavra composta ser modificado somente a segunda palavra, certo? Vamos aos exemplos. Isso ocorre quando tiver um verbo e um substantivo. Um exemplo, bate, boca. Bate vem do verbo bater, boca é um substantivo. Quando isso acontecer, somente a segunda palavra será modificada para o plural, no qual ficará bate-bocas. E também quando a palavra for repetida, quando a palavra composta for duas palavras iguais, somente a segunda será modificada. Exemplo, tico, tico. São duas palavras repetidas, no qual, para transformá-la no plural, iremos modificar somente a segunda palavra, que ficará tico, ticos, certo? Então, a tia explicou um pouco sobre este conteúdo de número do substantivo. Espero que vocês tenham compreendido, façam suas anotações, respondam à atividade proposta pela tia. Bons estudos e um ótimo dia. Beijos e até a próxima aula.